Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A Covid-19 levou 600 milhões de euros ao setor do desporto em Portugal, um valor quase equivalente ao contributo para o PIB do futebol profissional na época de 2018-2019. Com a proximidade das eleições, debatemos hoje que propostas têm os partidos para atenuar este impacto absolutamente devastador que levou mais de 3 mil clubes e 16 mil empregos ao desporto português. Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico, com a presença de Carlos Paula Cardoso, é presidente da Confederação de Desporto de Portugal. A valorização do plantel do Sporting nos últimos 2 anos e o jogador português que foi o campeão das avaliações na Premier League são temas para debate nesta primeira parte. Para já apresento os nossos comentadores, Nuno Vinha e João Marcelino. Junta-se a nós Rodolfo Alexandre Reis, é jornalista do Jornal Económico. Rodolfo, olá. Vamos então começar com os números da semana, a nossa rúbrica das primeiras partes do Jogo Económico, a nova rúbrica que se chama Hat-Trick. São 3 números que lançamos para o debate e vamos então começar, Rodolfo, com a valorização do plantel do Sporting nos últimos 2 anos, de acordo com a KPMG. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar também o João Marcelino e o Nuno Vinha. Como disseste bem, o primeiro número diz respeito à valorização do plantel do Sporting Clube de Portugal, que, de acordo com este relatório da KPMG, o European Champions Report, o plantel leonino vale agora 213 milhões de euros, uma valorização de mais de 20% do que aquilo que valia o plantel do Sporting em janeiro de 2020. Este é um relatório que analisa as contas das chamadas Big Five, das 5 principais ligas europeias, às quais junta a Liga Portuguesa, da Turquia e dos Países Baixos. E uma curiosidade só que destas 8 principais ligas, apenas o Manchester City, adversário curiosamente do Sporting na Liga dos Campeões, conseguiu aumentar não só as suas receitas operacionais, como também superar as suas receitas totais na última temporada antes da Covid-19, portanto em 2018-2019, tendo atualmente um rendimento total de 644 milhões de euros. Nuno, estes são dados muito interessantes, mas sei que olhaste para este relatório e viste outros números também muito peculiares. Olá, boa tarde, em primeiro lugar, José Carlos. É muito interessante esta valorização do Sporting. Coloca o clube numa rota de pelo menos poder fazer alguns bons negócios nas janelas de transferências. Eu de facto sim, tens razão, eu estive a olhar para outros números que constam deste relatório e do relatório do ano passado e é um rácio que eles colocam lá, que é os custos com pessoal contra as receitas operacionais, que é um dado que até o Rodolfo já tinha falado. E de facto o que nós vemos é um clube como o Bayern de Munique, este rácio é de 52%, portanto os custos com pessoal representam 52% das receitas operacionais, a Juventus é 71%, o Paris Saint-Germain é 75%, a Real Madrid é 60%, o Inter de Milão, enfim, o Internacional são 75%. E depois olhamos para os clubes portugueses e temos o Sporting que tem 97% neste rácio, portanto 97% dos custos pessoal, das receitas vão para custos com pessoal e o Porto ainda é pior, tem 104%. Portanto, isto é a definição da insustentabilidade a longo prazo, mas é um dado interessante que também mostra a urgência que os clubes portugueses têm de fazer algumas vendas anualmente, mesmo com jogadores que ainda não renderam desportivamente tudo aquilo que teriam para render, e também demonstra a absoluta urgência, ou pelo menos a necessidade extrema que os clubes portugueses têm de manter todos os capítulos de entrada de dinheiro de receita, ou seja, Liga dos Campeões, as transmissões, os direitos das transmissões televisivas estão asseguradas durante muitos anos porque os contratos estão feitos para muitas temporadas, ou até aquilo que é as receitas de publicidade e do estádio, que é uma das coisas que tem sido muito afetada agora com a altura da pandemia, e portanto esta necessidade de manter estas urgências para equilibrar este rácio é muito importante. E esta valorização do Sporting de facto é um dado importante, que permite ter ao Sporting também lhe dá alguma pressão para vender bem, e os seus adeptos também com certeza estarão a pensar nisso, que é preciso vender melhor alguns dos jogadores que lá estão, e o Sporting até tem feito um bom trabalho nesse sentido.
João, já tinhas trazido aqui um número relativamente à valorização do plantel do Sporting e este é outro dado que, de facto, prova que está a ser feito um trabalho de valorização daquele plantel em Alvalade. Sim, a estratégia é boa, o plano é bom e está a ser cumprido com sucesso, porque o Sporting encontrou em Ruben Amorim um grande gestor para o futebol e para as escolhas que tem feito dos jogadores, e portanto não há nada como, no futebol, não há nada como ganhar, porque ganhar valoriza os jogadores, aumenta as receitas portanto o Sporting tem um bocadinho mais de folga para tentar continuar a competir com os clubes lá fora, porque quando nós percebemos que os clubes portugueses têm mais, uma maior percentagem das receitas afeta ao pagamento do pessoal, normalmente leia-se, a grande fatia de leão é dos jogadores, não é? Tem a ver com essa vontade que existe e que tem que ser conseguida de ser minimamente competitivo com as equipas lá fora. Passem alguns casos de má gestão, que também tem existido. A verdade é que para acompanhar desportivamente os grandes clubes europeus, os clubes médios, os Benficas, o Sporting e o Futebol do Porto têm que hipotecar muito mais das receitas ao pagamento de pessoal e, portanto, não podem falhar, obviamente, naquelas verbas, na ida à Liga dos Campeões. É por isso que depois o ambiente no futebol português costuma aquecer a partir de março, abril, não é? Porque começa a estar em causa os lugares para as competições europeias, precisa desta valorização para vender jogadores melhor, precisa também de tentar, numa perspectiva mais global, de aumentar as suas receitas de marketing e publicidade. Na publicidade estão confrontados com aquilo que é as dimensões do país. Portanto, é uma equação difícil, que apesar de tudo os clubes têm conseguido, obviamente também com atos de má gestão, como está refletido nos seus passivos, isso é também claro, mas de alguma forma têm conseguido conservar essa dimensão da competitividade internacional num país de 10 milhões de pessoas, e isso eu já considero efetivamente um feito, porque não é fácil e não há nenhum outro caso assim na Europa. O que nos aproxima mais é da Holanda, mas a Holanda, embora seja um território mais pequeno, tem 15 ou 16 milhões de habitantes, portanto é um país com uma economia maior e, portanto, os clubes portugueses fazem bem, neste caso o Sporting que está nos últimos anos a fazer muito bem. Zé Carlos, deixa-me só dizer, uma coisa última antes que os nossos ouvintes, para não estranharem porque é que eu não tenho o número do Benfica. Os relatórios da KPMG referem os dados sobre os campeões dessas ligas e, portanto, para ter um dado minimamente comparável, eu vou procurar esse valor e prometo trazê-lo numa próxima oportunidade, mas a última vez que o Benfica foi campeão não é distritamente comparável com estes números, que já foi há algum tempo. Era Exato, só isso. Não, e de facto não consta nesse não consta nesses relatórios, para as pessoas não estranharem porque é que eu não dei o rácio entre os custos com o pessoal e as receitas operacionais da Benfica. Obrigado pela dica, de certeza que haveria em casa muita gente a questionar essa ausência. Rodolfo, o João Marcelino estava há pouco a falar de receitas, é precisamente receitas que vamos falar no próximo número. Exatamente, e voltamos à Premier League, que de facto é um espetáculo à parte. Num ano marcado pela pandemia, a Premier League conseguiu ter um total de receitas de 3,8 mil milhões de euros, um aumento de 11% num ano marcado por pandemia, e em que os jogos foram à porta fechada do campeonato. Creio que só na penúltima jornada é que se voltaram a abrir as portas dos estádios em Inglaterra. Mas lá está, era como eu dizia no início, este valor total de receitas só é possível porque a Premier League consegue vender de facto o seu produto como um espetáculo apelativo por aquilo que representa dentro do relevado, e capta não só tanto adeptos, por milhões de adeptos pelo mundo inteiro, como depois isso representa investimento de várias entidades, e nomeadamente os patrocinadores e os direitos de transmissão televisiva. Deixa-me só aqui referir mesmo nos contextos mais adversos, não é, Rodolfo? Mesmo nos contextos mais adversos, exatamente. Deixa-me só aqui referir que, apesar dos clubes da Premier League não darem a conhecer os seus resultados, há aqui uma exceção, que é o atual campeão europeu de Chelsea, que deu a conhecer os números e registrou perdas de 182 milhões de euros. João, de facto, um mundo à parte esta Premier League. É a maior e melhor liga do mundo, é a mais global e, portanto,
qualquer forma, os números não são de estranhar. Agora, é preciso perceber que essa liga é gerida com profissionalismo e tem gestão. E esse é o desafio que se põe, não escapando a uma comparação, é o desafio que se põe à Liga Portuguesa, tem que se internacionalizar e tem que conseguir passar para além dos limites do país. Só assim é que será possível continuarmos a ter um melhor futebol em Portugal, se bem que a médio longo prazo eu acho que o desafio que se coloca às ligas mais pequenas ou às ligas médias é ganharem escala. Eu não entendo como se muitas vezes tanto quanto os superclubes falam na Superliga, porque é que países como Portugal e como outros não tentam conglomerar-se de maneira a formar ligas que também tenham escala e consigam ser mais globais. Nós temos na Europa o exemplo do Benelux, onde a Holanda e a Bélgica estão há bastante tempo a tentar criar um campeonato conjunto. Eu, como já aqui disse, uma ou duas vezes, veria campeonatos na Escandinávia, na Península Ibérica, nos Balcãs, ou seja, campeonatos que ganhassem escala e pudessem produzir espetáculos melhores e ligas mais interessantes. A Liga Inglesa tem isso há muitos anos, junta os melhores técnicos e os melhores jogadores, consegue produzir espetáculos fantásticos, portanto, nisso também estão muito orientados, mas acho que há outras ligas que podiam, se tivessem essa capacidade, essa visão, e depois também de negociarem com a UEFA aquilo que seriam depois as cotas para cada um dos países, independentemente dessas ligas, acho que podia ser um caminho que ainda não foi testado e que a Liga Inglesa, eu digo que constitui um enorme desafio nesse sentido. Eu, sinceramente, gostaria de ver algumas dessas pequenas ligas que são absolutamente irrelevantes em alguns destes pontos da Europa conglomerarem-se e ganharem escala. E isso eu acho que é possível, mesmo passando por cima das dificuldades enfim, do nacionalismo, entre aspas, que afeta cada um dos futebols dos países de que eu falei. Nuno, números verdadeiramente impressionantes. São números interessantíssimos que o Rodolfo traz aqui sobre as receitas. Eu tenho aqui mais alguns e só para vos dizer o seguinte, a Premier League na época 2020-2021 teve lucros de 138 milhões de libras, 138,2, e daquelas receitas que o Rodolfo estava a dizer, de facto, há uma que impressiona, que é quanto é que foi, enfim, os direitos televisivos. Vamos falar de direitos televisivos. Os direitos televisivos são 1,38 mil milhões de libras nos direitos de transmissão internacionais e 1,77, que são cerca de 2 mil milhões de euros, nos direitos de transmissão televisiva dentro de portas. Isto é um número impressionante que só resulta da capacidade das pessoas que defendem o futebol em Inglaterra venderem este produto lá fora para outros mercados. É a única forma de crescer, até porque o único valor que está verdadeiramente a aumentar nos contratos, eu recordo que isto são contratos a 3 anos que a Premier League faz, e já está negociado o segmento seguinte, ou portanto o próximo período de 3 anos. Estes contratos, os únicos em que tem subido são os contratos internacionais, porque não há muito mais para crescer a nível interno no Reino Unido, ou pelo menos é essa uma das coisas que tem vindo a falar. O crescimento é mais internacionalmente. Portanto, estamos a falar de uma liga que é capaz de proteger o seu negócio, protege e valoriza internacionalmente, de forma a que possa ganhar dinheiro com ele. E eu recordo uma outra coisa só, é que há números que dizem respeito às receitas dos clubes, nesta época 2020-2021, que foram muito impactados com a ausência de pessoas nos estádios. E a previsão deste ano para as receitas nos estádios, com o regresso, para esta temporada, com o regresso das pessoas ao estádio, no Reino Unido, são cerca de 700 milhões de libras. Eu acho que isto é um número que só por si arrasa completamente as discussões. É isto que movimenta 700 milhões de libras de previsão da época 2021-2022. Deixa-me só dizer isto, que é, nós podemos... Exatamente.
nós podemos ficar a admirar os números ou podemos Isso. ficar o repto. A minha perspectiva é sempre de não ficar a admirar os números. Acho Com certeza. eu olho para esses números como a melhor prática do mercado e, portanto, que deve ser perseguida pelos outros países. E, portanto, os números são o que são, eu também os conheço. A questão é o que é que a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica fazem com isso. Aceitam essa diferença e cada um vive à sua dimensão, ou tendem a procurar alternativas que também possam ser equivalentes um dia, eu não digo a essa, porque a língua inglesa também tem aí um papel fundamental, mas que sejam mais capazes de se aproximarem desse bom exemplo. João, eu acho que a língua futebol, no caso da Inglaterra, é tão bem praticada que quando vai para a China ou vai para a Índia ou vai para outros locais, e isso sem contar com o efeito de paixão pelos clubes em que as pessoas desenvolvem algum carinho, é tão bem praticado que é um espetáculo atraente e emocionante mesmo para pessoas que não têm aquela paixão pelo United ou pelo City. É mais difícil fazer isso com uma liga como Portugal, então não digo, mas como a Espanha, é mais difícil. E mesmo assim, o Real Madrid e o Barcelona têm pegada, não é? Têm capacidade de atrair pessoas para esse espetáculo televisivo, digamos assim. Estava a falar de conglomerar espaços territoriais que pudessem construir ligas tão competitivas e tão interessantes como a Liga Inglesa. E eu acho que isso não é de todo impossível. Embora, obviamente, a Liga Inglesa tenha uma grande vantagem por ser mais antiga, por estar melhor organizada, por todos os fatores que nós conhecemos. Já não vamos ter tempo para a análise do último número que o Rodolfo tinha para nós, mas Rodolfo, diz por favor qual é o jogador que mais valorizou na Premier League. Falamos de um português, Diogo Jota, avançado do Liverpool, que segundo a última avaliação feita pelo site do Transfer Market, feita no final do mês de dezembro, tem agora um valor de mercado de 60 milhões de euros, ou seja, Diogo Jota valorizou 15 milhões de euros no último semestre de 2021, numa lista da qual também fazem parte a dupla portuguesa do City, João Cancelo e Bernardo Silva. João Cancelo agora com valor de mercado também de 60 milhões e Bernardo Silva de 75. E há ainda um outro português que teve mais do que duplicou o seu valor de mercado neste período e que chegou recentemente à Premier League. Falamos de Nuno Tavares, ex-defesa do Benfica, transferido para o Arsenal, que viu o seu valor de mercado passar dos 5 para os 13 milhões de euros. Rodolfo Alexandre Reis traz de volta na próxima semana com mais números para análise neste hat-trick. Para já passamos para os números, mas da análise do impacto da Covid-19 no desporto português. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Aí está a campanha eleitoral e as tão habituais promessas eleitorais para o desporto. Um relatório de 2021 aponta para perdas irreparáveis, quebra de 600 milhões de euros, 3.100 clubes e 16 mil empregos que desapareceram no setor do desporto. Como recuperar estes números absolutamente devastadores? Connosco temos Carlos Paula Cardoso, Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela presença neste Jogo Económico, que chega precisamente um dia depois de ter existido um debate que a Confederação do Desporto de Portugal promoveu com os partidos políticos para perceber então o que é que poderá ser feito pelo setor de desporto, de acordo com as propostas de cada um dos partidos. Gostaria de lhe pedir o balanço desse encontro com os partidos que vão concorrer às próximas eleições legislativas. Boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar convosco. Alguns que não penso que é a primeira vez que enfim, nos cruzamos. O João Marcelino, pelo menos, é aquele que eu conheço há mais anos, das líderes dos recordes, da bola, etc., líderes esportivas, mas, portanto, é um prazer estar convosco. Enfim, o que se passou ontem no Museu do Desporto, a convite da Confederação do Desporto de Portugal aos partidos políticos, que com assento parlamentar, para falarem connosco, e connosco não é com a Confederação apenas, estavam presentes 3 dezenas de presidentes ou vice-presidentes de federações esportivas que participaram no debate, que afinal que decorreu durante, posso dizer-vos que foram praticamente 3 horas de debate, portanto foi um debate muito alongado e muito alargado. Foi muito interessante, quer dizer, digamos que é algo que nós fazemos
nós, Confederação, fazemos desde 2005, nas vésperas das eleições legislativas, temos feito sempre este tipo de debate. Desta vez foi um bocado mais complicado, na medida em que alguns partidos não conseguiram marcar a sua presença, o que não é hábito, digamos, devemos dizermos. Tivemos apenas não, eram 3 partidos muito importantes do nosso panorama, do nosso panorama político. O Partido Socialista, com aquele que é atualmente então o secretário de Estado do Desporto, não é, João Paulo Rebelo, o Partido Comunista, com a Alma Rivera, com a deputada Alma Rivera, e o PAN, com a doutora Anabela. Portanto, foi realmente um debate foi interessante. Portanto, digamos que não ficamos a conhecer mais pormenorizadamente o que é que alguns partidos pensam em relação ao desporto, mas quando nós aqui, enfim, aqui na Casa da Confederação, antes deste debate de ontem, algo que nos entristece, devemos dizer mesmo entristece, é que, lendo os programas partidários para as eleições do próximo dia 30, desta vez há uma ausência muito grande do desporto na generalidade dos programas partidários. Alguns falam um bocadinho alguns com alguma ênfase, mas tendo nós um leque alargado hoje em dia de partidos com assento na Assembleia da República, digamos que metade deles praticamente não têm quase uma única palavra, não tem nada sobre o desporto. O que é... Como é que se explica essa ausência? Bom, eu penso que as questões económicas, e vocês estão ligados à família do desporto neste caso, não é verdade? As questões económicas, e vindo nós de um período em que, enfim, ainda a atravessar, ainda a acabar com o período da pandemia, não é verdade? Em que a economia sofreu, obviamente, grandemente, e há necessidade de uma revitalização do país e dos países todos, ao fim e ao cabo, por causa da pandemia. Eu penso que as questões económicas ocupam mais espaço neste momento, mais preocupação para os partidos políticos. E, portanto, as questões eu assisti às debates, tem havido, como sabe, tem havido durante 2 semanas uma série de debates entre os principais elementos de cada um dos partidos políticos. Houve ainda ontem e anteontem mais um debate alargado em que estiveram presentes anteontem os 9 partidos da Assembleia da República, e ontem os partidos que não tinham, que enfim não têm ninguém eleito passado, nós, palavras como desporto, eu não me lembro, como cultura lembro de ouvir uma vez. Portanto, digamos que há setores que são fundamentais na sociedade e na vida de um país, que representam assim o seu pulsar do dia a dia, e é aquilo que deve motivar as pessoas, para além da questão das suas a fazer profissionais, do seu trabalho. Digamos, a cultura e o desporto são aspectos fundamentais, e neste caso eu refiro ao desporto, é esse que me traz aqui. Penso que neste momento foram esquecidos quando esses partidos, quando esses programas foram redigidos. Como eu disse, não em todos os casos, não é verdade, mas na generalidade dos partidos políticos. Portanto, isso é algo que ontem, nos tinha marcado já a nossa preparação para o debate de ontem, e que ontem, é claro que ontem falou-se de desporto, obviamente, não fazia seu sentido, não é? Mas foi muito interessante, e devo dizer que ficámos agradados em geral com aquilo que ontem ouvimos e com aquilo que foi ontem discutido, porque foram colocados, como estavam presentes, digamos, embora via online, as razões esportivas, foi possível colocarem algumas questões concretas, prementes, porque que elas sofrem, e elas, obviamente, os clubes que elas representam, sofrem na pele, ou têm sofrido na pele, ao longo destes últimos, praticamente 2 anos, praticamente. Certo. Muito bem, Sr. Presidente, vamos alargar aqui um pouco a conversa também aos nossos comentadores. Eu não gosto de ser Não, claro que sim. Vamos então. João Marcelino, gostaria de ouvir a tua opinião. Este é um tema recorrente no jogo económico, a questão do impacto do desporto e a capacidade, muitas vezes, dos clubes serem absolutamente insubstituíveis, terem um papel social absolutamente insubstituível naquilo que é a sociedade portuguesa. Falámos aqui do desaparecimento de 3.100 clubes, provavelmente esse número já está
um pouco desatualizado. Deveriam os partidos políticos olhar para o setor do desporto com mais atenção e se calhar não fazer, não omitir dos seus programas medidas para o desporto, tendo em conta que aquilo que nós ouvimos falar de desporto todos os dias nas televisões, nos jornais, nas rádios, tem a ver com milhões de euros e dá uma falsa sensação de que este é um setor perfeitamente abastado e com inúmeras possibilidades? A minha resposta à tua pergunta é sim, deviam olhar com mais atenção. Mas antes deixa-me cumprimentar o Carlos Cardoso, pessoa cuja ação no desporto também acompanho há muitos anos. Boa tarde, prazer. E depois, sim, e porquê? Em Portugal, normalmente quando se fala de desporto, as pessoas têm a tendência para associar a futebol. Quer dizer, o desporto é o futebol. E não é o futebol, o desporto é muito mais do que isso. E eu acompanho essa outra crítica que aqui foi feita pelo Carlos Cardoso, que o desporto e a cultura, é verdade, que foram dois setores muito fragilizados pela pandemia, passaram completamente à margem desta campanha, com uma referência muito breve à cultura num debate. Portanto, o meu lamento por isso. Depois também, ainda antes de também fazer uma reflexão de fundo, lamentar que nesta tal reunião só tenha estado o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o PAN. Quer dizer, isto dá uma ideia da atenção que a maior parte dos partidos dá da desatenção que tem em relação ao desporto, e a pouca importância. Eu não pediria que os líderes dos partidos fossem especialistas nesta questão, mas os partidos têm que ter, como organizações que são da sociedade, pessoas que acompanham os diversos setores, e portanto, tal como o PS indica, neste caso o João Paulo Rebelo, que é o secretário-de-Estado do Desporto, todos os outros partidos deviam ter especialistas que acompanham estas questões, e portanto, para mim é uma falta grave não estarem numa reunião desta matéria. Depois dizer que sim, que obviamente que continuar no sim, a dizer que os apoios têm sido escassos. Nós sabemos que o setor de desporto não é um setor com uma enorme vitalidade. Muitos destes clubes são pequenos clubes que qualquer variação económica os põe a fechar as portas e portanto, ter o número que eu tinha aqui, que foi de um apoio de 65 milhões de euros, é absolutamente escasso para este setor, embora depois também em cada uma das modalidades tivesse havido outras ajudas, mas de uma forma geral parece-me que os partidos não encaram, preferem, por exemplo, falar muito do Serviço Nacional de Saúde, mas o Serviço Nacional de Saúde é tratar da doença e ouve-se muito pouco sobre tratar da saúde, e tratar da saúde, por exemplo, também passa pelo desporto. Saúde mental. É desporto de alta competição, não é futebol. É desporto, é adquirir saúde, e isso é que é, digamos, uma forma também, seria uma forma de aliviar depois o Serviço Nacional de Saúde, e nós procuramos sempre reagir e não agir. Este é um desses casos. Portanto, eu não estou por dentro dos problemas, preferia que fosse o Carlos Cardoso a falar dos problemas concretos que afetam, mas eu deixo apenas esta reflexão, porque é uma mágoa que eu tenho há muitos anos, porque gosto de desporto, acompanho o desporto, não é só o futebol, não confundo o desporto com o futebol, porque o futebol tem as suas receitas próprias e, portanto, sobretudo quando falamos de futebol profissional, não de futebol amador, e, portanto, esta desatenção por um setor vital naquilo que representa para a saúde dos portugueses, a mim é uma coisa que me choca há muitos anos. Nuno, o desporto que tantas vezes está na boca dos políticos para, quando se trata de congratular atletas e seleções e equipas que chegam longe em competições internacionais, depois parece completamente vetado ao abandono quando se trata de apoiar e de destinar verbas para esse setor que se sabe que é tão importante na sociedade portuguesa, não é? Tens razão, Zé Carlos. Eu acho que há aqui dois pontos que nós podemos abordar. O primeiro, os programas de governo são de facto o caderno de encargos que um partido põe em si próprio para aquilo que quer fazer caso venha a formar governo nos anos seguintes, e portanto eu comparava só aquilo que vem sobre o desporto nos dois principais partidos, aqueles que querem formar governo. PSD, referências a desporto em 165 páginas, 0. Partido Socialista em 121 páginas, 5 vezes. Uma vez para dizer que quer reforçar o associativismo no desporto, outra vez para falar de combater a intolerância no desporto, seja de base, seja de alta competição, e depois duas referências mais genéricas, potenciar o desporto e promover o desporto. Pronto, é assim, e esta é a questão
e esta é assim que se arruma em muitas páginas, despacha-se o tema. Portanto, a mim não me espanta que o PSD eventualmente não tenha estado nesse debate, uma vez que não tem nada para dizer sobre o assunto. Mas há muito para dizer sobre o assunto, e só para terminar isto rapidamente, o PIB, a influência do desporto no PIB português são mais de 2.650 milhões de euros. Isto previsto para 2020, portanto, dados de 2020, o que significa que o impacto da pandemia estimado pelos serviços da Comissão Europeia, neste caso do Executivo Europeu, é de 371 milhões de euros de impacto. Isto foi aquilo que o desporto português foi impactado. Até foi um daqueles que, em média, até foi mais impactado que os outros países. Em média, o impacto foi de 10% nestes países, em Portugal foi 14,9%. Portanto, o desporto não é uma coisa de sumenos, até mesmo no ponto de vista dos euros e dos cêntimos, digamos assim, naquilo que é para promover a economia. Concordo com o João, de facto, a melhor forma de nós aliviarmos o Serviço Nacional de Saúde é termos menos gente doentes lá. E, portanto, as pessoas, através da atividade desportiva, podem ter uma qualidade de vida maior, podem combater e podem reforçar as suas resistências e o seu sistema imunitário para evitarem precisamente sobrecarregar o SNS. Portanto, acho que o desporto nos países de primeiro mundo é uma atividade que é muito promovida e muito acarinhada pelos sucessivos governos, e é pena que nos dois principais partidos as referências sejam tão escassas. O Nuno deu aqui um mote muito interessante, Carlos Cardoso, para podermos falar daquilo que é o desporto de formação. O tal estudo que mencionámos no início desta segunda parte falava de muitos números. Um deles que me saltou à vista foi o facto de existirem menos 110 mil praticantes de desporto, com o desporto de formação a cair 65%. Como é que se recupera estes números, tendo em conta que, naturalmente, que temos aqui uma onda pandémica que vai e vem, e que, seja mais grave ou menos grave, obriga sempre ao confinamento e à suspensão destas atividades, mas, de certa forma, como é que os partidos podem ajudar, como é que os programas de governo, seja lá qual for o partido que ganha as eleições no final do mês, pode, de facto, tentar amenizar todo este impacto ao nível do desporto de formação, que é tão importante na saúde dos nossos jovens? Bem, não é importante, é fundamental. É fundamental. É fundamental. Não só na saúde dos nossos jovens, mas também na saúde das próprias populações enfim, da saúde, da saúde do todo nacional, digamos assim. Como sabem, e como disse muito bem, o desporto em Portugal assenta essencialmente, aliás, tem toda a sua base de disseminação e a sua base de início de prática, assenta nos clubes pequenos. E essa malha de clubes que hoje em dia, digamos que hoje, está a captar jovens que no dia da manhã serão os campeões, grandes campeões ou médios campeões. Portanto, digamos que essa malha é a malha que ficou mais de certo modo, destruída por tudo isto que se passou, por estes últimos 2 anos. Aliás, aqui há uns anos atrás, e estamos a falar há uns anos da Troika, há uns anos atrás, praticamente, eu dizia precisamente isso, que daqueles anos da Troika em que houve um corte abrupto do apoio ao desporto, nós iríamos sentir, daí a 4, 5 ou 6 anos, nos escalões digamos, juvenis e júniores, uma deficiência de atletas. Isso aconteceu. Repare-se, infelizmente, que se nós considerarmos essa onda de crescimento, quando a onda estava a começar e quando nós estávamos a começar a ter realmente uma dinâmica maior desportiva, quando acontece a pandemia. Quando nós, repare-se, os resultados que nós tivemos no último ano, e enfim, que era em Tóquio, que era nos últimos, não referimos só aos Jogos Olímpicos, referimos aos Jogos do Mundo em muitas modalidades esportivas, que aconteceram ao longo de 2021 e 2021, refletiram ainda, precisamente, esse trabalho que tinha sido feito, esse conseguiu 17, 18, 19, por aí fora. Portanto, o que vai acontecer agora, lamentavelmente, apesar de haver uma coisa, que as autarquias fazem um trabalho fantástico nesse domínio. E, portanto, os clubes locais, apesar de passarem vicissitudes, porque, enfim, alguns clubes tinham ginásios, tinham os atletas que participavam pagavam a sua cota, e isso também desapareceu, para, digamos, a estrutura desse clube ficou muito mais frágil.
mas aí também as autarquias dão um bom trabalho e, portanto, apesar de terem desaparecido muitos clubes, nós creemos que será possível, enfim, se transformarmos agora a pandemia em endemia, como é a nova versão, que seja possível recuperar. Agora, há coisas que não se recuperam. Cada um daqueles jovens perdeu 2 anos da sua formação motora, não é? Em que não teve a capacidade, não só da parte esportiva, até a parte de brincar, de jogar a bola, de andar por aí na rua, quer dizer, tudo isso, e isso é algo que esses hoje jovens vão sentir certamente, e é algo da sua evolução natural, em que não vai acontecer. Portanto, são coisas que nós temos, são estudos que temos que fazer, porque isso vai se verificar nos próximos anos, que realmente há coisas que não são recuperáveis. Bem, Carlos Cardoso, muito obrigado por ter vindo ao Jogo Económico e poder passar-nos então o testemunho daquilo que foi o encontro com os partidos, um encontro um bocadinho mais reduzido do que aquilo que a Confederação de Desporto de Portugal gostaria, mas de qualquer maneira ficaram então com alguma ideia daquilo que os partidos têm em mente para o que será o desporto em Portugal nos próximos 4 anos. Carlos Cardoso, muito obrigado e esta porta estará sempre aberta para o receber e para ter então o seu testemunho relativamente àquilo que são os desafios do desporto em Portugal. Mais muito uma vez. Muito obrigado também. Muito obrigado. Sempre à vossa disposição. Okay. Muito bem, muito obrigado. Passamos então agora para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. João, começo por ti e pelo número da semana, 115. 115 é o número de golos que Cristiano Ronaldo marcou pela seleção portuguesa e que lhe valeram um prémio especial da FIFA, que também, no fundo, tem a dimensão de premiar um jogador que, pela 15ª vez consecutiva, faz parte do 11 do ano da FIFA. Ou seja, há 15 anos que Cristiano Ronaldo não falha no 11 dos melhores jogadores do mundo. Isso é de uma enorme brutalidade do ponto de vista da sua capacidade de competir e é, obviamente, algo que deve ser apreciado num jogador que, para mim, é o maior jogador do mundo de todos os tempos e convém que as pessoas, quando falam de Cristiano Ronaldo, não se vão centrando sempre nos últimos dias, não é? E para esse eu também lembro que Eusébio acabou a jogar no União de Tomar e no Beira-Mar. É preciso perceber que os jogadores não são, também são afetados pela biologia e, portanto, o seu rendimento vai correspondendo às diversas fases da sua vida, mas o Cristiano Ronaldo é efetivamente um grande monstro da história do futebol mundial. Dificilmente teremos algo igual. Nuno, para o teu protagonista, queres falar também de golos, mas em português, naturalmente estamos a falar também de golos em português, é um avançado do Futebol Clube do Porto que está em grande destaque. É o Evanilson, foi o autor de um hat-trick no jogo contra o Belenenses. Eu acho que é um jogo que começou difícil para o Porto, depois facilitou, mas acho que o Evanilson mostrou a sua qualidade e também uma notazinha aqui para o Fábio Vieira, fez 3 assistências nesse jogo, mas de facto não é fácil, não é um jogador que é titular, mas está a agarrar as oportunidades e o Porto parece ter conseguido uma dinâmica de virar resultados complicados e de segurar uma liderança que já está em 50 pontos, portanto em 18 jogos tem 50 pontos e portanto é um dado interessante que toda a gente possa contribuir e que mesmo os jogadores do banco possam fazê-lo. E com o reforçar dessa liderança, Nuno, importa olhar para a tabela e para a diferença pontual entre o primeiro e o meio da tabela. Sim, eu estava a olhar para o meio da tabela precisamente por causa de uma das questões que falámos neste programa, que é a competitividade da Liga Portuguesa também e da sua capacidade de atrair ou não mais patrocinadores, direitos televisivos, etc. A competitividade da Liga Portuguesa, quer dizer, não é só medida pelos belos jogos ou maus jogos entre os 3 grandes. Os 3 grandes têm, do último dos 3 grandes, que é o Benfica, que tem 41 pontos, para o clube seguinte já vão 9 e são 18 jogos. O primeiro classificado tem 50 e, portanto, vai ser cada vez mais comum, algo que antes acontecia menos vezes, que é clubes a terminarem os campeonatos com 2 empates, com 88, 86 pontos, e isso só significa que os grandes ganham grande parte das vezes, o que só diz que os outros clubes são pouco competitivos ou que os grandes são demasiado competitivos para esses clubes e que, portanto,
a Liga Portuguesa é um plano inclinado que dificilmente captará a atenção de outros mercados que não o nosso, onde existem pessoas apaixonadas pela sua cor, mais nada. João, segundos finais para a seleção de handball. Sim, teve 0 pontos, eu sei, na fase preliminar do Campeonato da Europa, não ganhou um jogo, mas perdeu 2-1 por um gol, com a Hungria e os Países Baixos, perdeu mais claramente com a Islândia, que ganhou o grupo, 28-24, mas mostrou mais uma vez que é uma seleção de topo europeia, ou seja, é uma equipa que compete de igual para igual com qualquer outra seleção, e isso nós já ganhamos à França, por exemplo, e portanto continuamos ao mais alto nível, e é nestes momentos, quando as coisas parecem são muito negativas, que é conveniente perceber isso e acreditar no caminho que tem sido feito e dizer que efetivamente não foi apurada, não foi excepcional, mas mais uma vez mostramos que conseguimos competir com grandes seleções, e portanto o handball está claramente no bom caminho. Vai continuar a evoluir. João Marcelino, Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.